Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos de volta a mais uma aula. E olha, o tema de hoje é muito especial e muito enriquecedor para a sua carreira. A gente vai falar de plano de marketing. E para isso a gente trouxe alguém muito especial, o professor LH. Mas assim, esse já é o apelido dele, eu vou Vamos lá. deixar que ele se apresente, que fale suas muitas titulações para a galera que está acompanhando a gente. Poxa, bem legal. Obrigado pelo convite. Feliz de estar aqui com vocês. Feliz de poder participar de um programa tão legal. Meu nome realmente é LH, o apelido é Luiz Henrique, entendeu? Mas Luiz Henrique é só minha mãe e minha esposa que me chamam quando elas estão bravas, quando eu aprontei alguma coisa. Nossa, então... Mas LH tá ótimo. Eu sou publicitário, minha formação é em publicidade, depois eu tenho algumas especializações em áreas específicas do marketing, finalmente um mestrado também na área de comunicação e consumo, e aí depois meu doutorado em outra área, mas durante ali 15, 20 anos da minha vida me dediquei assim praticamente exclusivamente para marketing. Olha, então a gente vê que o senhor tem muita experiência, vai contribuir muito para a galera que está começando. Então, assim, vamos deixar os termos difíceis por enquanto de lado, Não porque tenha a gente dúvida. está começando aqui. E o que é plano de marketing, que é o nosso tema de hoje? Ah, muito bom, excelente. Olha só, plano de marketing, a gente pode dividir em duas coisas muito claras. A primeira delas primeiro falar de marketing. Se a gente imaginar o seguinte, que todo mundo quer trocar alguma coisa com alguém, e se a gente imaginar assim, um lojista, ou dono de uma empresa, ou dono de uma fábrica, ou mesmo alguém que tem um aplicativo, que tem uma startup, ele quer trocar alguma coisa com alguém, porque ele tem alguma coisa para oferecer e ele tem interesse em alguma coisa em troca. Quer seja o dinheiro, né, porque você vai fazer a venda de alguma coisa, quer seja um voto, se for um partido político, ele quer a adesão, se for por uma causa ideológica, ou se for o terceiro setor, ele quer uma doação. Então tem uma troca para acontecer. Ele quer oferecer alguma coisa e quer receber alguma coisa em troca. O consumidor é a mesma coisa. Ele tem disponível dinheiro para comprar alguma coisa e ele vai querer alguma coisa em troca. Ele tem o voto dele para dar para um partido político, ele tem o apoio dele para dar para uma ONG e ele quer alguma coisa em troca também. Marketing é fazer com que essas trocas aconteçam. Então, tudo que eu fizer para conseguir acelerar essa troca, então fazer com que as pessoas tenham mais clareza a respeito do que eu estou oferecendo, o que eu estou esperando em troca, por que o meu preço vale mais, ou por que o meu produto vale mais e, portanto, tem um preço mais alto. Tudo que eu fizer, e a gente vai ver que isso é mais amplo, é mais do que comunicação, tudo que eu fizer, eu estou fazendo coisas de marketing. O plano de marketing é organizar todos esses esforços. Colocar num documento, assim, tudo que eu preciso fazer para que essa troca aconteça de uma forma mais eficiente. Olha, então a gente já tem até mais ou menos aí nessa resposta a importância desse plano. Mas claramente, para um empreendedor, por que ele precisa fazer esse plano de marketing? Ah, isso é muito claro. Ele precisa organizar a vida dele. Toda vez que a gente começa a empreender coisas de marketing sem um plano, a gente corre o risco de ter ações ou ter esforços que eles não vão coincidir. Então você gasta muita energia e fazendo uma coisa que te leva para lados diferentes. Quando você tem um plano de marketing, número 1, ao montar o plano, você garante que vai estar tudo bem alinhado. Número 2, com o passar do tempo, você tem um material ali para te guiar, para você não se afastar daquele plano que você propôs no começo. O que a gente vê muito é que as pessoas às vezes ignoram esse plano. Esse é o principal erro do empreendedor. Qual que você tem visto dentro dos seus anos de experiência? Como que você vê essa possibilidade de correção desse erro? O que é que o empreendedor que já errou nisso pode fazer agora para fazer diferente? Uma coisa que a maioria dos empreendedores hão de concordar é que a gente, às vezes, fica muito direcionado em apagar incêndio. Né? Apagar incêndio é uma expressão que a gente usa assim, deu uma coisa errada, corre atrás disso. A outra não funcionou, também resolve. A outra... Se a gente ficar fazendo só isso, a gente perde uma coisa importantíssima que é alinhamento estratégico. Ter estratégia é você saber de onde você está partindo, aonde você quer chegar, quais são os caminhos mais eficientes para você percorrer para chegar até lá. Se você nunca fez isso, você provavelmente vai ter um caminho muito tortuoso. Então você vai gastar muita energia numa coisa que não vai contribuir muito, às vezes você vai ter uma ação de sucesso e na hora de repetir ela não vai dar tão certo de novo. Tudo isso porque ela não tem alinhamento estratégico. Então, se você já cometeu esse erro, né, de tocar o seu negócio sem um plano de marketing, você teve uma experiência prática de como não funciona, de como é difícil. Portanto, qual é o primeiro passo para funcionar? É literalmente colocar as coisas no papel. Então, não precisa ser um grande especialista, não precisa ter grandes formações. Claro que quanto mais você estudar a respeito, quanto mais você tiver formações, mais fácil vai ser o trabalho e mais rico vai ser o seu material. Mas ainda que seja a primeira vez na vida que você for mexer, é importante colocar no papel.
principalmente listando de onde eu estou partindo. A gente chama isso de diagnóstico, né? Assim, quais são os meus diferenciais, o que eu tenho para trabalhar, o que eu tenho para oferecer, o que está faltando, quais são os meus pontos fracos e onde eu quero chegar. Se eu quero dobrar o tamanho do meu negócio, se eu quero abrir mais lojas, se eu quero lançar mais um aplicativo, o que eu preciso fazer para chegar até lá? O plano de marketing vai ser a descrição de tudo isso que eu preciso fazer. Portanto, mesmo que você nunca tenha feito, não há problema nenhum em você começar agora. Ótimo, e porque tem muita gente nova aí que está começando a ouvir sobre essa questão de marketing. Então, assim, já fica a dica. Se você quer começar, comece agora e comece planejando. Sem dúvida. Antes de uma ação, a gente precisa planejar. E um agravante, eu diria assim, que a gente tem é que estamos em tempos muito incertos. Tratando-se de economia e de outras áreas, a gente poderia dizer que estamos vivendo um momento de instabilidade. Como que o empreendedor pode driblar essa instabilidade? Essa é uma pergunta bastante interessante, porque a primeira resposta para a gente dar para ela é não dá para driblar. É impossível driblar, porque ela vai acontecer. O que a gente precisa é aprender a trabalhar com essa instabilidade. Então a instabilidade ela não pode ser um susto para a gente, porque ela é o normal. O nosso mundo é instável, né? O nosso mundo é volátil, as coisas mudam muito rápido no mercado. Então um dos segredos é você montar o seu plano de marketing. Lembra do que eu acabei de dizer, você faz o diagnóstico de onde eu estou, onde eu quero chegar. Quais vão ser os passos que eu vou dar até lá? E aí começar a criar o plano B, plano C, plano D, se acontecer tal coisa, o que eu devo fazer? Vou dar um exemplo bem claro, né? Assim, vou abrir uma sorveteria, um açaí, né? Uma lanchonete com açaí, pô, fantástico. E eu vou começar isso em novembro e vou até março. E eu quero triplicar de tamanho porque vai estar bem quente. E se de repente tiver uma esquisita temporada de frio durante dezembro? A gente está falando aqui de um lugar, né, que é da grande parte do Brasil, dezembro é muito calor. Sim. De repente faz frio. O que eu faço? Isso não pode ser um susto. Isso tem que ser já uma situação prevista. Olha, é pouco provável, mas se acontecer, imediatamente eu troco o açaí por fondue de queijo e de chocolate com açaí. Eu faço alguma coisa rápida. Então, a maneira da gente se precaver para essas alterações, para essas mudanças, é já prevê-las antes. Ainda que eu não consiga prever exatamente o que vai acontecer, eu consigo deixar algumas cartas na manga, alguns planos preparados de acordo com as instabilidades que vão surgindo. Algo que a gente percebe também dentro desse quadro é que alguns empreendedores não conseguem perceber os próprios resultados. Então, como que eu, como empreendedora, posso avaliar aquilo que eu tenho feito, o meu resultado? Como que eu faço esse cálculo? Como que eu mensuro isso? Cada negócio vai ter uma espécie de marcador, uma espécie de indicador diferente. Agora, lembra de novo, no plano de marketing, ele mostra de onde a gente saiu e onde a gente quer chegar. Normalmente, aonde a gente quer chegar, a gente vai determinar com alguns números. Então, eu quero dobrar de tamanho, como a gente já tinha citado o exemplo, dentro de 2 anos, ou eu quero abrir mais 4 lojas da minha franquia, ou eu quero ter mais 150 mil usuários do meu aplicativo. Normalmente, você tem um número. O que é muito importante a gente fazer é não deixar para medir esse número ou para averiguar esse número só no final do seu plano. O importante é que você consiga olhar com uma perspectiva proporcional, dizendo o seguinte, olha, já passou metade do tempo. Será que eu já consegui metade da minha meta? Não necessariamente você tem que ter conseguido metade. Às vezes você tem que trabalhar mais no começo e no final vai dar uma acelerada. Mas tem que estar dentro do seu plano. Você tem que olhar para aquilo e falar, não, era onde eu imaginava estar a essa altura do campeonato. Se eu não estou, dá tempo de consertar, dá tempo de fazer alguma coisa para você não perder o seu plano lá no final. Se você chegar no final do plano e descobrir, não consegui, agora já foi. Então você precisa, assim, olhar qual é a métrica do seu negócio e olhar antes de chegar no final do plano. Antes de chegar na meta final, na data final daquilo que você havia planejado. Olhar isso de maneira mais frequente. A cada 3 meses, por exemplo, num plano anual, você deveria a cada 3 meses olhar os seus resultados. Nada te impede de olhar menos do que isso, né? Olhar todos os dias o resultado, seria muito legal. Mas se você não puder, pelo menos no plano, dizer o seguinte, a cada 25% do tempo, a gente vai fazer uma avaliação se o plano está correndo tudo bem ou se precisa de alguma correção de rota. Então, num plano de 1 ano, a cada 3 meses, fazer isso. Num plano de 2 anos, a cada 6 meses, parar para dar uma olhada. Quanto mais vezes conseguir, melhor, mais seguro. Mas às vezes isso é mais complexo. Então você acaba gastando muito tempo para avaliar e menos tempo trabalhando. Então também não pode virar... O plano não é a avaliação em si, evidentemente. Então você tem que avaliar na proporção correta, mas não deixar para avaliar só no final. Eu vou abrir uma cartela aqui que está um pouquinho assim...
distante do plano de marketing, mas não distante da necessidade que a gente tem do profissional de hoje em dia. A gente fala muito sobre hard skills, soft skills. Perfeito. Qual que é a hard skill e o soft skill, ou quais que são esses elementos que o empreendedor precisa desenvolver hoje? O que é indispensável? Muito bom. Mas falando do empreendedor que vai trabalhar com marketing ou em termos gerais? Vamos para o plano de marketing, que é o nosso tema. Vamos lá, vamos falar especificamente sobre marketing. Olha, hard skills, e aí o pessoal que está nos assistindo, está nos ouvindo, deve ter estudado sobre isso já, a diferença de hard skills e soft skills. Hard skill é aquilo que você consegue aprender dentro de um livro e que são técnicas específicas. Olha, para marketing é muito importante. Análise de mercado, isso a gente faz com análise estatística muitas vezes. Uma outra coisa importante, análise de dados, né? Então, inteligência de dados, isso é uma hard skill. Uma outra hard skill importante também é você compreender a diferença das várias ações de marketing. Então, o que é marketing de influência, o que é marketing digital, o que é marketing de varejo, o que é marketing direto. Enfim, tem algumas categorias diferentes. Isso é coisa técnica para você aprender. Isso é hard skill. Agora, qualquer bom marqueteiro, e aí fica uma dica para você, não se ofenda se você for chamado de marqueteiro, porque infelizmente as pessoas usam às vezes esse termo de maneira meio pejorativa, né? Fica, o cara é marqueteiro, significa que é mentiroso, tá enrolando. Na verdade, quem ama marketing não tem problema nenhum ser chamado de marqueteiro. O bom marqueteiro, além dessas hard skills, vai ter algumas soft skills, como por exemplo, pensamento estratégico. Então, como é que você olha para um problema e pensa em soluções diferentes? Como é que você analisa o que está acontecendo à sua volta? Uma outra coisa, resiliência. Então, assim, olha, tem que ser firme no que eu vou levar até o final, porque vai ter percalços, vão ter coisas aí no decurso da execução do plano que eu vou ter que ajustar. Uma outra coisa, trabalho em equipe. Marketing, dificilmente você vai conseguir fazer alguma coisa sozinho. Então, um bom relacionamento de equipe, ou em equipe, ou com a sua equipe, tanto faz. Uma outra coisa muito importante também é a comunicação, a clareza na comunicação. Você não precisa necessariamente, para trabalhar com marketing, ser um grande apresentador. Não precisa ser você que vai falar, mas você tem que ter muito claro o que é uma boa comunicação. Comunicação é interessante, porque parte dela é hard skill, você aprende mesmo, você tem, e a outra parte é soft skill. É um desenvolvimento pessoal para, enfim, deixar suas ideias mais claras, poder expô-las de maneira mais clara. E por aí vai. Eu diria que são essas as principais, entre hard skills e soft skills, para quem vai trabalhar com marketing. Já para a gente ir caminhando assim para o final, a gente já viu como fazer mais ou menos um plano de marketing, de que forma que o empreendedor precisa se posicionar, mas vão surgir muitos desafios. Quais que são hoje esses desafios principais e como que o empreendedor pode superá-los? Excelente, olha só. Se a gente pegar a época, talvez, dos nossos pais, dos nossos avós, abrir um negócio era muito demorado. Então, você precisava de um ponto comercial, você precisava do negócio, era muito tempo para abrir um negócio. Depois que você conseguia abrir, você conseguia acompanhar, por exemplo, um concorrente se estabelecendo, porque ele também demorava para abrir. Você via ele comprando a loja, via reformando. Hoje em dia, né, com o mundo de redes sociais, comunicação digital, tudo que a gente tem hoje, economia criativa, economia digital, podem surgir concorrentes em qualquer lugar do mundo de hoje para amanhã, literalmente. Eu diria que esse é um dos desafios, se não é o maior, é um dos maiores. A gente não sabe o que imediatamente pode se transformar em concorrente para a gente. Uma outra coisa muito importante para a gente entender como desafios é o desafio da comunicação. Então, mesma coisa, há 30 anos, 35 anos, aliás, até menos do que isso, 20 anos, você falava, eu tenho que ter dinheiro para fazer publicidade na televisão, senão não vai ter resultado. Hoje em dia você não precisa, você consegue fazer muita coisa por internet. Aliás, você tem negócios que nunca anunciaram que não seja na internet, são negócios de sucesso. Por outro lado, surgem tantas oportunidades, tantas plataformas, tantas formas diferentes de você anunciar, que você precisa estar atualizado com isso o tempo todo. Eu diria que esse é um grande desafio. Então, a atualização fica a dica. Atualização, sem dúvida nenhuma. Você nunca para de estudar, gente. É isso mesmo, a gente começa agora e vai continuar estudando para o resto da vida. Principalmente agora, numa era que tudo muda rápido. E a gente tem aí a convergência, né? Tudo colidiu, aí coincidiu com a internet, muda com as redes rápido, de comunicação. É isso aí. Então, a gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a presença do professor LH, com sua experiência. Contribuiu muito aí com o plano de marketing. E a gente vai se despedindo do pessoal. E te aguardo na próxima aula. Muito bom. E quero ver aparecer marqueteiros aí, hein? Uma geração toda de bons marqueteiros. Vão ter muitos. Muito bom. Obrigado, Clara, pelo convite. Imagina, professor. Tchau, tchau, pessoal.